começando essa série mostrando, a comida da semana que eu costumo fazer. Eu não estou fazendo marmita atualmente, mas para mim antes funcionava muito bem. O que eu faço agora? Deixar mesmo guardadinho na geladeira, né? A comida é pronta. Mas então eu vou fazer aqui o básico, tá? Eu costumo deixar pelo menos o arroz, o feijão e o frango desfiado pronto. Normalmente é sempre frango desfiado e eu vou intercalando ali almoço ou jantar com ovos também, porque dentro do meu planejamento alimentar, cabe sim o ovo, fica bem tranquila a minha distribuição de proteínas, então é super ok. Mas às vezes na semana também eu compro uma carne moída ali, uma sem ou um patinho, pra fazer também como opção, pra ter essa ingestão de carne vermelha também, né, pensando na questão do ferro, enfim. Mas na maioria das vezes é o frango ou o ovo. E eu vou começar lavando arroz. Vocês lavam arroz? Porque eu tenho esse hábito de lavar, eu sempre fiz assim, e meu é super sério. E eu vou colocar para esquentar. Chaleira elétrica é vida, tá? Então eu já vou colocar para esquentar a água para eu fazer o arroz. Já começa a ferver mais rápido quando faz assim. E os legumes também, que eu já vou mostrar o cardápio completo. Que é sempre a mesma coisa. Eu gosto de fazer tudo bem básico, que funciona muito pra mim. E aí, o meu feijãozinho já tá temperado. Já tem feijão temperado pra semana. Provavelmente eu vou ter que cozinhar no meio da semana o feijão. E aí, sempre que eu cozinho, eu faço uma metade, né? E a outra metade eu cozinho, eu congelo, que aí dá uma quantidade boa pra mim. Assim, eu moro sozinha, então eu já acostumei com essas quantidades, né? Já ficou bem mais prático. Então aqui eu tô picando um alhozinho, e aí eu tô investigando alguma outra coisa na minha alimentação, na minha rotina. Porque eu estava sentindo muito estufamento, tava tendo muita fermentação, gerando muito gases. Então eu tava fazendo uma investigação, testando alguns alimentos, porque na maioria das vezes as pessoas acham que é glúten, lactose, mas no meu caso, antes era o excesso de lactose que estava me fazendo mal. Porém, eu dei uma reduzida boa, então já consegui melhorar isso. Porém, mesmo assim, eu ainda vejo que alguns alimentos estão me fazendo mal. Eu tô vendo quais são eles, realmente tô parando para fazer um olhar mais atento ali da minha alimentação. Até alho e cebola eu já tirei por um tempinho para ver se melhorava. Mas eu ainda não bati o martelo exatamente do que é, né? Isso que é o curioso, a gente se alimenta bem, treina certinho, mesmo assim ainda tem problemas. Imagina se a gente não faz. Então, é para você ver que a gente tem que se cuidar e que mesmo se cuidando, a gente não tá imune ali para sintomas, enfim, alguma outra coisinha que pode atrapalhar a gente. Então, alinho ali pronto para eu fazer o arroz primeiro. Enquanto a água ferve, eu vou preparar os legumes, que eu sempre costumo fazer abobrinha e cenoura cozidos mesmo na água. Eu gosto de, na hora de colocar no prato, colocar um salzinho e azeite e orégano também que eu coloco. Fica bem gostoso. E ketchup é um segredinho ali que deixa, se você tem dificuldade de comer legumes, colocar molho, né? Que deixa mais gostoso e não é tão calórico assim. Mas é sempre essas opções. A cenourinha e a abóbora. Eu gosto muito de cenoura, muito mesmo. E às vezes eu compro também uma abóbora para fazer um purê. Os legumes acabam sendo esses mesmo. E eu também faço salada crua. E eu reduzi para uma vez no dia, porque eu acho que também o excesso de fibras não estava me fazendo tão bem, estava me deixando estufada, como eu falei antes. Então, eu tenho feito isso, deixado apenas uma vez no dia salada crua, que aí eu gosto de fazer bem, bem colorida. Coloco alface, couve, fruta, então eu coloco uva, se tiver morango eu coloco também. Gosto de colocar milho verde em conserva mesmo, cebola roxa, e assim fazer aquela super salada, tomatinho cereja, que também fica bem gostoso. E vocês gostam de salada assim coloridona, ou vocês preferem mais simples? Tem gente que não gosta de fruta na salada, né? Mas eu sou apaixonada, eu acho que fica muito gostoso. E aí não tem muito segredo, tá? Esse aqui, tô esfriando a água ali da chaleira esquentar, mas eu pico em rodelinhas mesmo. E eu cozinho os dois juntos. A abobrinha, ela é um pouco mais sensível que a cenoura, né? A cenoura é mais dura. Só que eu coloco os dois juntos com sal e dá super certo. Fica um pouquinho ok. Fica bem fácil e bem prático. A melhor coisa da vida foi essa chaleira. Não dá nem 5 minutos, eu acho, já ferveu. E ela tá cheia. Aí aqui eu coloquei a cenoura e a abobrinha com um pouco de sal, mais ou menos uma colherzinha de chá rasa. Agora eu vou colocar a água fervendo, que já vai facilitar ali a fervura mesmo dos legumes e vai cozinhar muito mais rápido. Olha só. Daqui a pouco, logo, logo vai começar a ferver, ó, porque ela já tá com a água fervendo. Liguei o fogo, agora é só esperar pra cozinhar esses legumes. Agora vamos pro arroz. Eu já piquei o alho aqui e eu vou colocar um tiquinho de óleo. E sim, eu uso óleo mesmo pra cozinhar os alimentos. Não tem problema, tá? E tudo vai depender da quantidade. Independente se for azeite,
Se você colocar demais, você vai ficar excedendo demais ali o valor de calorias que você pode consumir, então não vai ser saudável. E aí não tem problema você colocar só um tiquinho de óleo de soja. Eu uso azeite extra virgem para temperar a salada. Aí pra cozinhar eu uso o óleo mesmo. Sobrou aqui um pouquinho da água da chaleira quente, já lavei o arroz e agora eu vou colocar no fogo. Já temos aqui o arroz. E eu ainda tenho que passar um paninho na casa. Eu vou colocar o frango pra cozinhar, o peito de frango. E eu gosto de utilizar esse aqui, o sashimi, que ele já vem os filezinhos mesmo, e pra mim é muito prático, não preciso limpar, não precisa tirar pele, nada. E aí eu vou colocar ele pra cozinhar na pressão, porque eu faço ele desfiadinho. Então, dá pra comer fazer tipo um sanduíche, né, tipo um patê com requeijão pra comer. Mas normalmente eu como com arroz e feijão ali no almoço ou no jantar, né, é uma ótima opção também. E eu vou colocar agora pra fazer. Outro erro muito comum, tá? Não se lava carne, tipo ali, nem frango, nem nada, não se lava. Então você vai pegar e vai literalmente colocar direto na panela. Eu gosto de colocar só com sal pra cozinhar e tomilho. Eu acho que dá um saborzinho ali gostoso. E na hora de refogar, que eu deixo refogar porque ele vai desfiar sozinho, né? Eu cozinho bem na pressão e depois faço esse processo. Aí que eu adiciono os temperos, os temperinhos. Na verdade, eu vou colocar cúrcuma também, porque eu gosto de fazer o seguinte, que já fica uma dica também. Eu gosto de pegar a água do cozimento e congelar pra fazer sopa, gente, fica muito gostoso. Então faça isso aí também. Então deixa eu fazer aqui, colocar tudo na panela, que a gente vai fazer ele na pressão. Tudo fervendo já, ó. Logo, logo fica pronto. Tô doida pra jantar. Bora. Dona de casa, enquanto tá cozinhando as coisas, eu vou dar uma passadinha de pano, porque eu já varri. E hoje também foi dia de lavar roupa. Então eu vou limpar aqui a casa enquanto tá cozinhando as coisas. Pouquíssimos minutos já tá quase pronto, tá? A abobrinha já chegou no ponto que eu falei que ela é mais facinha, né? Mas a cenoura eu vou deixar ainda mais uns minutinhos aqui, que aí sim vai chegar no ponto que eu quero. Mas já tá quase pronto em pouco tempo, eu acho que não deu nem 10 minutos, tá? Mesma coisa o arroz. Eu gosto de fazer ele, deixar ele cozinhar com a tampa aberta. E no finalzinho eu gosto de tampar pra ficar bem cozido, porque eu gosto de arroz cozidinho. Eu não gosto dele duro nem ao dente. Já limpei, já passei o paninho na casa. Agora eu tô na missão lavar a louça. E pra mim, é uma das mais chatas. Eu quero muito investir em lavar a louça quando eu morar no meu trabalho. Quando eu tava fazendo aqui as coisas, os legumes já cozinharam, né? E o arroz também. E eu vou jantar. Eu tô ansiosa pra comer, porque eu tô com muita fome. Mas o ovo tá fazendo, que eu já comi franguinho hoje mais cedo, né? Então agora à noite foi ovo. E aí o franguinho tá ali na pressão. Mas eu falei que eu quero focar certinho na dieta, porque eu fui madrinha de casamento no final de semana passado. Então, fiz uma dieta muito top, fiquei bem focadinha pra ser madrinha. E assim, foi uma loucura, né? Bebida alcoólica, tá tendo Copa também. Então, meu noivo veio pra cá, que ele é de outra cidade. E esse final de semana agora, a gente bebeu também por causa do jogo do Brasil, comemos coisas mais diferentes. Então, assim, agora eu quero voltar pra ficar bem regradinha essa semana. Vai ser a semana que eu vou voltar oficialmente, assim, pra dieta, pesando certinho com as coisinhas aqui da minha casa, porque eu tava na casa dos meus pais pra ser madrinha. Mas é isso, terminar de cozinhar e de fazer o ovinho aqui pra eu jantar, enquanto também o franguinho cozinha pra semana, porque aí eu já mostro tudo. Tudo que eu tenho ali pra semana já. E é isso. Então, no meu planejamento, eu faço questão de deixar margem pra ter frito em todas as refeições. Porque eu realmente sou apaixonada. Então, agora deixa eu comer, porque eu já tô até salizando aqui de vontade. Eu realmente amo arroz e feijão, amo uma comidinha simples. E funciona. É o que dá resultado, é o que eu consigo manter. E eu realmente sinto prazer em comer isso, sabe? Quando você pega gosto por fazer dieta, que nada mais é do que você fazer uma alimentação mais equilibrada possível, com comida de verdade, você vê o quanto que é mais simples e o quanto que é melhor você fazer o básico bem feito, que é realmente isso que você tem que gostado. Então vamos lá. Depois eu vou mostrar lá o franguinho, mas foi basicamente essa a organização da semana. Arroz, feijão, que eu tinha pronto, o franguinho que eu tô terminando de fazer, os legumes. E aí, durante a semana, como eu falei, eu vou fazendo a saladinha ali na hora, eu já deixei higienizada a alface com papel toalha no potinho. As frutas, tudo também já tá super higienizado, porque eu sempre faço feira no sábado e já deixo tudo higienizado pra semana. E aí, assim, cardápio. Eu sempre faço isso. Arroz, comida de verdade mesmo. A intercala que eu tenho, né, que eu falei, né? O franguinho. E às vezes eu invento uma modinha ali no jantar. Então, às vezes eu como uma batata, um purê de batata que eu faço no micro-ondas bem rápido e prático também, firmeza. Ou eu faço uma panquequinha também com recheio de frango, que fica muito, muito gostoso. Então, eu vou inventando moda, eu posso gravar um outro dia pra você. Mas, se você gostou desse vídeo e já curte aqui, se inscreve no canal, que eu vou trazer muito mais conteúdos como esse. Beijo.